Será que as tradições natalinas escondem o verdadeiro sentido do Natal? Será que estão nos enganando? E por falar em sentido do Natal, você sabia que as tradições natalinas, elas vêm do paganismo? Antes de começar esse vídeo, deixa eu te falar, eu tenho um presente para você no final, tá? Então acompanhe até o final e aí eu vou te presentear, não é sorteio, ok? Isso mesmo, paganismo. E paganismo significa nada mais do que camponês, rústico, pessoas que tinham suas crenças em deuses, uma característica do modo de vida deles. Por isso que eu não gosto de Natal, por isso que eu não gosto de fazer árvore de Natal, eu não gosto de fazer nada, e nem de pagão eu gosto. Porém, com o passar do tempo, alguns cristãos, eles conseguiram dominar os pagãos, né? Na história a gente vê. E eles acabaram adaptando algumas tradições pagãs para as crenças cristãs. Veja só, essa crença, ela cai por terra quando nós pensamos em qual é o verdadeiro sentido do Natal. Você já pensou, por exemplo, no Brasil? Tem algumas regiões que têm suas características e aí surgem preconceitos de outras regiões. E por isso que existem as falácias. Fala-se que foi isso, aquilo, mas não é bem assim. Porque quando pouco conhecemos um determinado local, se é de turismo é diferente, não adianta, turismo é uma coisa. Agora de conviver, quando pouco conhecemos, geralmente agimos mais com a emoção. Vamos lá, visitamos um pouquinho, aí voltamos falando. Ai, realmente é isso, é triste. Mas se você convive e conhece, o conhecimento ele liberta. E aí você está livre de enganos, de preconceitos, crianças. Então, não se leve por esse engano, ok? E com isso a gente fica livre, conhece a verdade e ela nos liberta. Então agora eu vou falar sobre as tradições natalinas, para a gente conhecer um pouquinho mais como elas surgiram. A primeira tradição que vamos falar é sobre o dia 25 de dezembro. Será que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Então, os pagãos, eles comemoravam no dia 25 de dezembro o deus do sol deles, né? E o nome desse deus era o deus Mitra, que significava luz. Aí, com o domínio dos cristãos sobre esses povos, os cristãos resolveram, então, adotar essa data. Porque aí eles chegaram para os pagãos e falaram, já que vocês comemoram esse dia da luz, então vamos conhecer a verdadeira luz, que é Jesus. E esse era um formato em que os pagãos poderiam esquecer os seus deuses. E além disso também, o dia 25 de dezembro não é o dia realmente que Jesus nasceu, porque é o inverno lá no hemisfério norte. Em Israel está no hemisfério norte. Então, certamente os pastores não estavam saindo aos campos, né, como fala na Bíblia, com o seu rebanho. O tempo mais provável é abril, que é o mês da primavera lá no hemisfério norte. Eu procurei por aqui em casa, mas não achei. A única parte que eu não tenho é o Papai Noel, para mostrar para vocês, né? Mas vocês já conhecem. Tempos atrás eu tinha, só que na mudança eu tive que desfazer de algumas coisas, dentre elas o Papai Noel, né? E essa tradição natalina é muito interessante. Um bispo chamado Nicolau, ele tinha 3 filhas. E aí ele passava por uma situação muito difícil economicamente. Quem nunca, né? Então, durante 3 dias, através da janela dele, foi jogado sacos de dinheiro. Para cada dia, um saco, ou seja, foram 3 filhas, né? E aí ele conseguiu sair da situação difícil, né, financeira. E daí ele até tirou a ideia de ter que prostituir as filhas dele, né? Porque era a única saída daquela época. E essa história aconteceu na Turquia, que é onde surgiu o Bom Velhinho. Mas em 1886, um cartunista alemão, Thomas Nast,
Ele desenhou o Papai Noel que nós conhecemos com a cor de roupa vermelha, branca, né? Porque antes não era assim, era de outra cor, né? Era marrom, verde. E aí ele fez o primeiro desenho de como seria o Papai Noel de hoje. E aí a Coca-Cola adotou essa ideia e ela espalhou pelo mundo, fazendo marketing do seu produto.